Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana recebo mais um executivo do setor portuário para que a gente possa tratar dos assuntos que impulsionam a nossa economia regional, nacional e, por que não, também do mundo. O presidente da Bandeirantes Deiquimar, o meu amigo Washington Flores. Washington, prazer te ter aqui no Porto 360 Entrevista. Prazer é todo meu, Maxwell. Muito bom estar com você aqui. É muito bom bater um papo hoje com você. Washington, desde quando comecei a minha carreira, quando eu era contínuo, né, se assim eu posso dizer. Nossa, tem tempo, hein? Há 5 anos atrás. Eu lembro... Cresceu rápido. Eu lembro de um nome, cresci rápido, né? Eu sempre lembro de um nome no setor portuário, o nome Washington Flores. Né? É mesmo? É, claro. A gente sabe que você é uma liderança Já tem 5 desse anos. setor. Há 5 anos. Né? A gente vai escondendo um pouquinho do tempo, mas brincadeiras à parte, eu, desde quando comecei realmente a minha carreira lá no chão de fábrica mesmo, lá do Porto, né? Lá no costado, a gente sempre tinha grandes lideranças no qual a gente se espelhava. E para mim hoje é um prazer enorme estar aqui te entrevistando, batendo um papo com você e sempre aprendendo com você. E aí já quero te trazer a primeira provocação, né? Quando a gente olha para Porto, muito das pessoas têm a percepção de que Porto é única e exclusivamente aquele terminal que possui água, né? Que tem encostado, que o navio atraca. E muitas vezes a gente esquece, né, de olhar não só a sociedade, mas o mercado, no modo geral, para as dificuldades na área logística que suporta efetivamente toda a operação portuária que eu chamo de zona secundária. Como é que você faz essa avaliação dessas duas zonas, se assim eu posso dizer hoje, né? Como é que a gente está em zona primária, né? Como é que estão as operações? A gente vem acompanhando tudo que o mundo vem fazendo e, consequentemente, como é que está a transformação de zona secundária com um aumento significativo no volume de movimentação das operações portuárias, não só no Porto de Santos, mas também nos portos do Brasil? Max, boa pergunta. Gostou? Eu acho que gostei dessa. Fugi da pauta, né? Percebeu, né? Não, uma analogia que eu acho que é legal a gente fazer, porto com porta. É isso aí. Não é? Porque essa área que você disse que todo mundo pensa, né? Quando se fala em porto, nada mais é que a porta, né? Uhum. A porta ela só serve para ligar coisas, para ligar ambientes, né? E assim é o porto molhado, né? O navio chega ali e carrega produtos que não nasceram ali. Descarrega também produtos que não vão morrer ali, não vão acabar ali. Então o porto ele tem uma relevância fundamental para o comércio marítimo internacional, para a economia do país. Mas longe de dizer que ele é o único elo importante nessa cadeia. Então quando a gente pensa, por exemplo, no agronegócio, o agronegócio está muito longe do Porto de Santos, correto? O grande polo do agronegócio brasileiro fica no centro-oeste. Aqui é somente a porta. É a porta que faz com que esses produtos saiam. No caso do container, da mesma maneira, os terminais portuários que investiram bilhões na sua atividade, são terminais de alta tecnologia, terminais de ponta, comparados com os melhores do mundo, também são só portas de entrada. Quando essa carga descarrega aqui no Porto de Santos, por exemplo, ela tem que ser manipulada para que chegue, né, em segurança na mão do importador. O importador importou uma mercadoria e não uma caixa. E aí é que a retroárea, a zona secundária, né, demonstra o seu valor. O que nós fazemos basicamente é fazer a interface, fazer com que essa carga que está condicionada numa caixa de metal, num container, ela chegue em segurança e da maneira que o importador comprou. Então, nós temos um papel relevante nesse processo. Hoje, por exemplo, eu posso até esticar um pouquinho mais e um pouquinho além, a Bandeirantes Deiquimar, ela é a maior operadora de cargas fracionadas no Brasil. Olha só. O que é isso, né? A carga fracionada, quando a gente pensa num navio, o navio tem aí 15 mil containers, né?
Muitos desses containers pertencem a um único cliente. Então você pega uma grande indústria, ela importa aí 400, 300, 200, 100 containers no mesmo navio. Mas há outros clientes, outros importadores que movimentam a microeconomia do Brasil que não tem volume sequer para encher um único container. E aí divide, né? Eu encho metade, você enche metade. Exato, né? ou nem a metade, ou nem né? a metade. A gente enche um terço, cada um pega mais um parceiro para encher um terço. Nós atendemos esse mercado. Esse cliente que não tem volume para encher um container sequer, nós damos a assistência que ele necessita. Então isso é uma atividade que só o retroporto pode fazer. Só a zona secundária pode fazer. O porto não tem condições de fazer isso. Esse é o mercado que nós atendemos, nós trabalhamos, essa é a grande relevância que o retroporto tem para atender esse tipo de mercado. Vamos olhar para o mercado, né? Você está falando de mercado e a gente vem acompanhando inúmeras movimentações. A gente teve agora recentemente, você estava nessa missão internacional na Coreia do Sul e a gente percebeu o enfrentamento que outras indústrias fizeram, né, ao longo do processo. A gente foi numa indústria automotiva e a gente viu lá robotização. A gente está discutindo automação aqui, né? É uma indústria que o fez o enfrentamento necessário. A gente foi visitar a LG, né? Muitas vezes o pessoal fala, poxa, o que a LG tem a ver com o porto, né? Eles estão evoluindo cada vez mais na qualidade de imagem. Operação remota sem imagem de qualidade, não existe operação remota, né? Então, são enfrentamentos que a gente vem fazendo e o setor portuário vem amadurecendo. E tecnologia não pode ficar distante disso tudo. Receita Federal, por si só, já entendeu, né, e vem fazendo inúmeros investimentos, né, investimentos que realmente a gente pode utilizar como case de sucesso para o mundo, né? Ela faz hoje já a vistoria remota, né? A gente está falando de operação remota. Então ela faz lá a fiscalização de um container, ela pede para abrir de forma remota, o despachante está lá com a câmera, né? Faz a movimentação que é necessária e assim sucessivamente. E agora, mais recentemente, a implementação da DUIMP, a Declaração Única de Importação, que a gente pode utilizar o termo que é o tão sonhado lá, despacho sobre águas, né? Então a carga vai estar nacionalizada, né? No caminho entre a Europa e o Brasil. Né? Então a gente está com a carga nacionalizada. Uma vez essa carga nacionalizada, Washington, o volume de movimentação em zona primária, voltando a usar o termo, cada vez vai ser maior, mais célere, e aí você vai precisar de um buffer, como você acabou de pontuar, em zona secundária, que isso é extremamente importante. E isso aconteceu agora, mais recentemente, esse movimento da Receita Federal. Mas a Bandeirantes, ela enxergou esse mercado antes, essa movimentação, porque na verdade vocês acabaram constituindo um CLIA e eu tive a oportunidade de conhecer, né, a tua operação para que vocês possam ter uma movimentação em zona secundária para atender essa velocidade de transformação que a gente está tendo na operação portuária. Qual foi o segredo? Planejamento estratégico e entender efetivamente o movimento que o mercado está fazendo hoje? Isso, veja, há 10 anos atrás nós fizemos o nosso planejamento estratégico dos próximos anos para saber para onde a gente ia, né? Qual era o caminho a seguir. E uma das possibilidades que a gente via com grande chance de acontecer era o desembaraço sobre água. A gente acha que isso é um baita avanço, não é tudo que pode acelerar o processo, facilitar o processo, fazer com que o processo se torne mais rápido e mais barato, nós apoiamos qualquer iniciativa nesse sentido. E então a gente decidiu focar em cargas que não necessariamente tivessem que passar por um desembaraço sobre águas. Porque nem todo cliente necessariamente precisa do desembaraço sobre águas. Sim. Então nós focamos, por exemplo, em clientes que fazem entreposto aduaneiro. Então, o que é um entreposto aduaneiro? Um cliente importa uma certa quantidade de carga e que ele vai desembaraçando à medida que ele vende. Então o cara importa lá. Só para a gente exemplificar, né? A pessoa está no carro, está no YouTube, ele é um importador ou ele quer importar alguma carga, ele não necessariamente ele vai utilizar essa carga em grande volume em um mês, mas para que ele consiga um preço atrativo da China, ele precisa importar um container de 40. Então ele pode trazer esse container com mercadoria lá para que ele utilize ao longo de 6 meses, por exemplo, e aí ele só nacionaliza isso conforme ele vai utilizando. É isso que é o entreposto aduaneiro? Exatamente. Ele compra em grande escala para que ele tenha escala para pagar mais barato.
Ele traz para cá, nós desovamos esse container, tiramos toda a carga dele de dentro do container, colocamos nas nossas prateleiras. E à medida que ele vai vendendo o produto, ele desembaraça. Qual a vantagem para ele? Nacionaliza, Exato, né? ele nacionaliza. Qual a vantagem para ele? Ele retarda o recolhimento dos impostos e só recolhe impostos o dia que ele realmente precisar da carga para vender. Então nós focamos nesse tipo de carga. Focamos em cargas fracionadas, que é o que nós falamos agora há pouco. Um container com 6, 7, 10 clientes. Nós já tivemos até um container com 100 clientes. Nossa. No mesmo container. Um container com uma Curiosidade, diversidade... 40 ou 20? De 40. De 40. Então, já pensou um container de 20 com 100 clientes? Foi a primeira pergunta que me veio à mente. Então, um container com diversos clientes dificilmente vai passar por um desembaraço sobre águas, porque todos eles teriam que fazer ser OEA, né, Sim. Operador Econômico Autorizado, e fazer o desembaraço antecipadamente. E ainda teria que eleger um deles para ir buscar o container, porque o container não é nenhum deles. Então, nos focamos nesse tipo de cliente também. Ou seja, nós entendemos que o que seria, o que traria agregação de valor ao mercado, ao importador, ao cliente, à economia, é a operação de armazém. Então, focamos muito nisso. Uma pergunta, né? Já que você trouxe essa questão que a operação de armazém, por que o Porto de Santos, em zona secundária, ele não consegue atrair mais esse tipo de operação e muitas vezes um container sai daqui e vai para Campinas para que ele possa fazer o desmembramento dessa carga, né, como você mesmo pontuou, para distribuir muitas vezes em São Paulo, né? Então a carga vai a Campinas para voltar para São Paulo em veículos menores e assim sucessivamente. A gente não tem como impulsionar esse tipo de indústria, né? Porque isso nada mais é do que uma indústria do armazenamento, uma indústria da movimentação e assim sucessivamente aqui em zona secundária. Primeiro, tem espaço para isso, né? Se esse também pode ser o futuro das operações. E segundo, os acessos realmente estão impactando no custo hoje das transações que são feitas no Porto de Santos e principalmente para o consumidor final, na tua opinião, Washington? Enormemente. Então vamos lá por partes aí, né? Porque um cliente, um importador ou vários importadores retiram carga daqui para nacionalizar em São Paulo, ou em Campinas ou em outro lugar qualquer. Bom, ele tem as relações comerciais deles também, que provavelmente, como em caso de vários clientes nossos, vão muito além daquela operação. Então pode ser que para alguns deles, né, isso aí seja parte de um processo e faça sentido. Hoje não, eu digo que desde quando você era contínuo, há 5 anos atrás, nós temos problemas, os maiores problemas de Santos são os acessos, né? Os 2 acessos. O acesso por mar, né? Ou seja, a gente tem uma deficiência gigantesca de dragagem, né? Para dar profundidade adequada para os navios entrarem aqui cheios, não é? E os acessos rodoviários. Então, não é incomum termos problemas de congestionamento na Anchieta, na entrada da cidade, no desvio lá para a margem esquerda do porto, ou seja, a gente ainda tem um impacto gigantesco na cidade, e aí eu digo não só na nossa atividade, mas na vida do cidadão, correto? Qualquer cidadão que queira sair daqui para São Paulo, a chance dele ficar preso no congestionamento é gigantesca. Mas se você não... Assim, pergunta, né? De quem é curioso, de quem quer extrair a melhor informação. Hoje a gente leva esse caminhão com um container de 40, né? Subindo a serra, imigrantes, numa velocidade menor, obrigatoriamente por questões não só de legislação, né? Ele tem que respeitar os 100 km ali, mas muitas vezes o caminhão não tem força, né? Para imprimir um ritmo e a gente acompanha aquele trânsito. Não seria melhor você desovar esse container aqui, colocar em caminhões baús, caminhões menores, né, com um agendamento adequado para levar isto a São Paulo e outras localidades? Será que a gente não está falando de logística também? Olhar para esse tipo de operação? Não faz sentido ou eu estou distante da realidade? Vou te contar um segredo, então. Manda, eu adoro segredo. Eu adoro segredo. Eu prometi não falar sobre isso, mas vou contar. Vamos lá. A gente está lançando um projeto que é exatamente o contrário do que você está dizendo. Olha só, não é? Vamos lá. O nosso projeto é o seguinte, como a gente tem muitos clientes com volumes muito pequenos, a gente tem um volume muito grande de veículos entrando no nosso terminal. Então, a gente tem em torno de 4.000 veículos de todos os tamanhos
retirando carga por mês nos nossos terminais. E aí, quando eu digo de todos os tamanhos, são caminhões muito grandes e são caminhões menores. Vans, saveiros, carro de passeio, porque muitas vezes o cara importa uma caixinha pequenininha, ele vai no carro dele, no Corsinha dele buscar. Cada um desses carros, cada um desses veículos ocupa um espaço na via. Claro. Correto? Sem dúvida. Tanto na Imigrantes quanto nas ruas de Santos. Nós estamos lançando um projeto agora que vamos oferecer aos nossos clientes para que eles não precisem descer aqui. A situação está tão ruim. Está tão ruim no mercado, né? Nas estradas, nos acessos, nas ruas de Santos, que a gente está dizendo para ele, não vem aqui não. Eu vou entregar pertinho da sua casa. A partir do início do ano que vem, nós teremos 3 hubs em São Paulo. Olha só. 1 em Campinas. E nós subiremos com toda a carga fracionada em nossos caminhões grandes. Claro. Deixaremos nesses hubs e diremos aos nossos clientes, vocês podem vir aqui buscar que está pertinho de casa. Ou eu levo para vocês também. Door to door. Door to door. Esse projeto vai ser lançado no primeiro trimestre do ano que vem. Com isso aí, a gente espera reduzir o custo logístico do nosso cliente, porque o custo logístico, Maxwell, não é só o frete que ele paga. Sem dúvida. Para aquele carrinho vir aqui ou aquele caminhão vir aqui. É o tempo que ele tem que esperar por isso. Claro. É o risco desse caminhão na estrada. É o risco não só dele ter um acidente, mas dele ficar preso aqui. Exato. Então, a gente vai deixar na porta dele. E ele vai poder ir buscar lá. Com isso, a gente espera retirar no mínimo 4.000 veículos por mês da estrada, das ruas de Santos. E aí a gente contribui tanto para a logística, agregar valor para o nosso cliente, quanto para o meio ambiente. São 4.000 veículos a menos fazendo fumaça, fazendo barulho, buzinando na porta dos outros, ou seja, atravancando o trânsito, ficando preso em trânsito. É isso. Esse é um grande projeto. A gente percebe a diferença, né, de pensar e saber executar, né? Então eu fiz uma provocação. Eu acho que, de alguma maneira, com alguma lógica, mas que obrigatoriamente tem que ter uma logística e o conhecimento, o know-how para fazer uma implementação de uma operação como essa. E que faz todo sentido pelo momento que a gente está vivendo. Eu tive a oportunidade de viajar e conhecer vários países pelo mundo e a gente bem sabe, por exemplo, que em Amsterdã você não consegue entrar com o teu carro se você não pagar, né? Isso. Você paga um pedágio. E eu acho que vai chegar um momento em Santos, porque a gente é uma ilha, né? Onde obrigatoriamente para você entrar na cidade você vai ter que pagar um pedágio ali para poder entrar na cidade. E o transporte público tem que chegar aqui na entrada da cidade de Santos e te levar, né? O VLT te leva para o Canal 7, leva para a praia, leva para onde quer que seja, porque as cidades do mundo já passaram por dificuldades que nós estamos passando e chegaram em determinadas conclusões que fazem todo sentido. Washington, olhando para a nossa missão internacional do ano passado para a Coreia do Sul, qual é o aprendizado que você traz de lá, além da gastronomia, né? Da peculiaridade da gastronomia? Max, olha, eu acho que a maioria das pessoas ficou absolutamente deslumbrada com o nível de tecnologia, não é, que a gente encontrou na Coreia. Eu fiquei muito mais impressionado com o que gerou aquilo, não é? Então a gente está olhando aquela tecnologia que está disponível e querendo implantar aqui. Eu sonho com um dia em que a gente, eu digo o povo brasileiro, exija do governo brasileiro que tem um plano de educação para esse país, para que em 30 anos a gente não esteja visitando locais que produzem tecnologia, produzem inteligência. Que em 30 anos a gente esteja sendo visitado como modelos de educação, modelos de geração de conhecimento e geração de tecnologia. Eu acho que o que fez a grande diferença na Coreia foi isso, né? Lá nos anos 70, quando eles decidiram investir uma boa parte do PIB do país em educação. E eles visitaram o Brasil naquela época. Eles vieram aqui aprender, você lembra disso? Gente, né? Vieram aqui aprender e aplicaram. Infelizmente a gente não aplicou. Não é? Eu acho que, e aí eu não estou falando do governo em si, estou falando da estrutura governamental do país, né? Eu acho que passou da hora da gente fazer os devidos protestos, né? O protesto pela coisa certa. Olha, nós queremos que todos os governos, né,
que venham e que estão aí, que venham, invistam em educação por muito tempo. Porque nós queremos deixar um país melhor para as próximas gerações e gerações melhor para esse país. Eu já comentei isso em outras oportunidades e não sei se eu tive a oportunidade de comentar isso pessoalmente para você. Eu te considero uma liderança com profunda experiência do nosso setor portuário, mas com uma mentalidade jovem. Né? É mesmo? Eu acho que você tem uma mentalidade muito jovem, aberta para essas questões que estão pautadas aí em tecnologia, inovação, que muitas vezes eu percebo que algumas lideranças do nosso país têm dificuldade de entender, porque necessariamente até a expectativa é diferente, né? A gente bem sabe disso e é um enfrentamento que a gente tem que fazer. Transferir o conhecimento dessa liderança que a gente tem hoje para essa nova geração que está chegando no setor portuário. E olhando para isso, eu te confesso que foi uma agenda muito difícil de eu construir na Coreia do Sul, porque primeiro a gente tem 12 horas de fuso, então você imagina que eles marcavam reunião comigo 3 horas da tarde lá, era 3 horas da manhã para mim aqui. E para mim foi uma agenda muito rica. E se eu pudesse pincelar, Washington, né, assim, uma visita que me marcou para a vida foi o estaleiro de construção de navios. Para você, qual foi a visita que te marcou na Coreia do Sul? Olha, primeiro, a experiência da Coreia do Sul foi um negócio fantástico, não é? A gente já viajou bastante, né? Mas a cultura oriental é uma cultura bem diferente. Então, você conviver com uma cultura absolutamente diferente de tudo que você conhece já é uma experiência, né, incrível. Eu acho que a visita do estaleiro, para mim, foi algo que eu nunca tinha visto. Então, foi a que mais me marcou. Impressiona, né? Você vê aquele monte de navio em construção simultaneamente, né? A gente andou de ônibus por dentro da instalação. Todo estaleiro, né? E ali, em qualquer lugar do estaleiro, você podia sentar de calça branca no chão, abrir sua toalha branca, fazer sua refeição. O lugar é absolutamente limpo, né? Então, novamente, eu remeto à questão da educação, né? Do povo. O povo é educado, não precisa de fiscalização para isso. Eu também gostei muito daquela visita do estaleiro. Experiência única de vida. Já que você falou fazer a refeição para a gente encerrar o programa, polvo vivo ou enguia? Olha, saímos daqui, a gente tem que experimentar de tudo. Olha, eu lembro sentado na mesa, a gente comendo pato, lembra disso? Lembro. Né? Comemos pato também, tinha que colocar o alface na mão, colocava todos os condimentos, temperos, e o Washington, ó, firme e forte. E eu não te conto nada, eu da Coreia ainda fui pra Índia, tá? Olha só, conversa pro próximo Porto 360 entrevista. A gente viajar da Coreia pra Índia. Washington, obrigado pelo papo, obrigado pelo conhecimento, por todo o legado que você tem no setor portuário. Parabéns. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui com você, adorei o bate-papo. Quantas vezes chamar eu venho. Tá aí. Eu sou intrometido mesmo. O Washington Flores, presidente da Bandeirantes de Ikimar. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço. Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio